naquele momento estamos sendo os mais burros dessa terra, achando que estamos sendo espertos, mas nós mesmos estamos pegando a nossa alma e lançando no inferno. Que é burrice maior que essa? Porque se a gente perguntar assim, rapaz, você quer ir para o céu ou para o inferno? Mas todo mundo ia falar, rapaz, quero ir para o céu, porque eu quero ir lá para o inferno. Mas quando nós estamos pecando, nós estamos falando, rapaz, eu quero ir para o inferno, meu amigo. Eu quero o mais rápido possível chegar lá. Eu não vejo a hora de começar a queimar lá. Então, né, se Satanás for o dono de lá, eu vou ser parceiro dele. Então, Satanás não é o dono de lá, tá, gente? Estou brincando. Então, aqui no capítulo 12, versículo 10, diz assim a palavra de Deus: o pecado de Davi o achou. No versículo 10, capítulo 12, versículo 10 ao 12, diz assim a palavra de Deus. Desculpa, capítulo 12 de 2 Samuel, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas, em plena luz deste sol. Porque tu a fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, disse Natã a Davi. Também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então até aqui, né? Eu li o 13 também. Então, o pecado de Davi então o encontrou. Então não pense que o seu pecado vai ficar oculto sempre. E aqui no capítulo 16, 2 Samuel, versículo 22. 2 Samuel 16, 22. Diz assim a palavra de Deus: armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. Então, Absalão era filho então de Davi, e aqui então acontece essa situação de que Deus tinha falado: rapaz, você fez seu pecado em oculto, não pense que o seu pecado vai ficar sempre oculto, eu vou trazer ele à tona, todo mundo vai ver. Então você cometeu ele escondido, e agora todo mundo vai ver claramente. Então acontece essa situação de Absalão, armaram, né, uma tenda no eirado, né, e ele ficou com as concubinas de Davi. Então uma das coisas que acontece, o pecado eu posso escolher, o pecado que eu quiser. Então aquilo que me dá mais prazer, eu posso pecar, eu sou livre. Você é livre para você experimentar o mais alto prazer que os pecados podem te trazer. Mas a consequência, a gente não escolhe. Então tem isso no seu coração. Pai, você quer viver em pecado, se escondendo? Você é livre. Mas não pense que você vai escolher as consequências. As consequências virão sobre mim e sobre você, se pecarmos. E nós teremos que colher. E nós teremos que arcar com essas responsabilidades. E uma das coisas que acontece, que o pecado ele faz, né, você já deve ter experimentado isso, que Davi experimentou, às vezes não nesse nível, mas quando nós pecamos, e nós não resolvemos isso em nossa vida, sempre terá um novo pecado para encobrir aquele primeiro pecado. Então uma pessoa que comete um delito, um pecado, né, então às vezes para encobrir aquele pecado, provavelmente ela vai ter que mentir, ela vai ter que dar um outro jeito, e rapaz, e começa a virar uma bola de neve na vida do homem e da mulher que comete o pecado. E isso aqui aconteceu na vida de Davi. Davi, então, ele começou a fazer de tudo para encobrir o seu pecado. Então ele
tentou fazer com que Urias, o marido de Betseba, se deitasse com ela de qualquer maneira para que aquele pecado que ele cometeu fosse encoberto. E chegou ao ponto onde Davi arquitetou a morte de Urias. E Urias, ele foi morto. Aqui no versículo 26, 2 Samuel, capítulo 11. O que Deus fala para Davi diante de toda essa situação? Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, sabe o que é? Às vezes nós podemos ser aprovados pelos homens, mas não aprovados por Deus. A coisa principal para mim e para você é a santidade. Então, a santidade para Deus é a coisa mais importante e não as nossas capacidades. Ontem eu pedi para o Kaique ele fazer aqui boa. E aí aconteceu uma situação, duas situações, né? Alguém pega um grampo para mim, por favor? E ele estava desenvolvendo, então eu não lembro se é a primeira vez que ele está fazendo aqui boa. Então, terceira vez? Eu até falei para ele, rapaz, você está apaixonado, hein? Que ele, duas vezes ele errou. Então, o que ele estava fazendo? Então, às vezes, aos meus olhos, eu posso olhar e falar assim, rapaz, só dando vacilo, hein? Mas, às vezes, Deus está olhando para o coração dele e falando, rapaz, ele está fazendo tudo o que ele pode. Não aconteceu. Foi uma falha humana. Mas o coração dele estava em fazer o melhor que ele podia fazer. E para Deus isso basta. Para Deus isso é satisfação. Quando o homem está com o coração fazendo tudo o que ele pode. Mas tudo que a capacidade dele alcança fazer, ele faz. Mas deu alguma coisa errada. A palavra de Deus diz que Deus faz todas as coisas cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ser usado não é sinônimo de ser aprovado. Então, rapaz, santidade é o produto principal para Deus, não as nossas capacidades. É a nossa santidade. Vivemos em santidade, vivemos em obediência a Deus. Vivemos, rapaz, de todo o nosso coração para Deus. E por que eu estou falando tudo isso, né? Por que eu estou usando a vida de Davi? Que, rapaz, Davi, ele é um homem espetacular. Eu sei que ele fez isso, mas quando a gente olha, né, infelizmente Saul não fez como ele. Saul, ele endureceu o coração. Quando a gente olha o restante da história de Davi, a gente vê um homem que quebrantou o coração, resolveu e, rapaz, encontrou perdão em Deus, que é isso que nós encontramos em Deus. Quando nós quebrantamos o coração para Deus, rapaz, nós encontramos perdão para todos. Então tenha certeza. Às vezes você pode, pedir perdão para Deus e ficar, será que Deus me perdoou? Pai, seja convicto, pode crer, Deus ele te perdoou, se realmente você arrependeu, porque é assim que Deus é. Às vezes você olha, mas Davi, o que ele fez, não merece perdão. Pai, mas ele quebrantou, e Deus ele é assim, ele é muito generoso para aquele que se quebranta na presença dele. Então eu estou compartilhando isso porque eu quero trazer um alerta para nós. Como eu falei, o nome dessa mensagem, o tempo pode nos levar para longe de Deus. Eu lembro do meu primeiro ano no seminário, onde eu acho que uma mensagem que eu estava ouvindo, eu sei que falou sobre um pastor, e eu não lembro se foi, acho que foi questão financeira que esse pastor ele caiu, ele estava vivendo totalmente contrário à vontade de Deus. Mas só que me trouxe, na época, um temor tão grande. Eu era primeiranista ainda, não sabia quase nada de Deus, da Bíblia. Mas eu estava com o coração muito desejoso para aprender de Deus, para viver para Deus. E aquilo entrou no meu coração muito forte, porque eu pensei assim,
um dia, esse pastor, pode ser que ele estava na mesma situação que eu, naquele momento, vivendo num lugar onde aprendendo de Deus e querendo mais de Deus, e desenvolvendo a vida dele com Deus, né, querendo, né, viver para Deus. E o tempo passou, ele se tornou um pastor, e agora ele estava longe de Deus, por causa desse mundo, por causa do dinheiro. Então o tempo ele pode nos levar para longe de Deus, o tempo ele pode nos tornar pessoas independentes de Deus e das pessoas. Porque a gente começa a aprender, né? Então às vezes a gente chega e não sabe nada, e a gente começa a aprender e começa a se tornar muito independente. Então Deus já não é mais, né? Então às vezes a gente começa, né, a caminhar os primeiros passos, qualquer coisa a gente vai para Deus, e chora, e busca aquilo, mas o tempo vai passando, a gente vai aprendendo os caminhos, e rapaz, a gente começa a se tornar independente de Deus, começa a se tornar independente das pessoas. A gente ia lá, abrir o coração, pedir ajuda, pedir oração, mas aí a gente começa a se tornar pessoas orgulhosas. Mas o que vai falar de mim? Sou segundanista, agora sou terceiranista, agora sou obreiro, agora sou pastor. Pedir ajuda, o que vão falar de mim? Então aí a gente já começa a esconder as nossas fraquezas e já não revela mais, né, muitas vezes as dificuldades que nós estamos tendo. E aquilo ali começa a se tornar algo, né, difícil, ruim para nós mesmos. Começamos a nos tornar pessoas frias. Não no sentido, né, então, rapaz, então agora eu tenho que vir aqui no culto e dar rajada, gritar e pular. Não é isso. Mas pessoas frias no sentido que a pessoa fala, que a Bíblia fala. Pessoas mornas, pessoas sem sabor, pessoas que não frutificam, né? Sabe, começa a se tornar uma pessoa de uma alma farta. Então começa a ouvir uma palavra, isso aí eu já sei, isso aí eu já sei, já ouvi. Rapaz, começa a se tornar uma pessoa que não aprende mais. Então às vezes começa a escolher, então, não, esse aqui eu vou dar ouvido, então não, Sidney não, então Jarvis até que vai, então Marcos Paulo, quando o Marcos Paulo fala, eu dou ouvido para ele. Então, e aí eu começo a selecionar, e vai indo, eu vou se tornando uma pessoa de alma farta. Então às vezes aqui uma criança fala algo com a gente, e é algo que ele está falando que é verdade. E aí a gente, uma criança, o que essa criança... E aí eu vou me tornando, sabe, uma pessoa de alma farta. E a Bíblia fala para nós sermos como criança. Então a criança, ela é aberta, ela quer aprender, ela tem admiração, ela quer, né, então ela quer crescer, então ela quer ser como o pai dela, ela quer ser como fulano, ela se inspira em outras pessoas, ela sempre está aprendendo, ela sempre está desenvolvendo, crescendo. Então ela é humilde, então ela não é orgulhosa, ela não é arrogante, e o tempo ele pode nos levar a sermos pessoas assim, acharmos que temos direitos, né? Então porque agora, né, então agora eu sou obreiro, sou quase pastor, né? Então estamos aí, né? Estou só esperando a bênção do Jário. E sou quase pastor. Então e aí, mas eu começo a me tornar uma pessoa muito orgulhosa. Começo a me tornar uma pessoa muito independente. E começo a crescer. Então diz que o trigo e o joio, eles são muito parecidos, né, quando eles estão crescendo. Então ele começa a crescer. E o joio, com o tempo, passa sol, passa chuva, passa vento, e cada vez mais forte, mais alto, né? Começa a aparecer mais, começa a ser mais destaque. E já o trigo não, passa o sol, passa a chuva, passa os problemas, as dificuldades, e tudo aquilo começa a produzir nele frutos. Ele começa a desenvolver, ele começa a ver de onde ele saiu, ele começa a ver que mas quem sou eu? Né? Como Davi, lá no início, quem sou eu para Deus fazer tudo isso? Então os seus frutos começam a inclinar ele começa a se dobrar, a se tornar uma pessoa mais humilde, mais humana, mais sensível, né? Às dificuldades das pessoas, seus problemas. Ele começa a se preocupar mais com as almas das pessoas do que com ele mesmo. Então os frutos começam a desenvolver isso na vida dele. Então o tempo ele pode nos tornar pessoas assim, sabe, né? Longe de Deus, né? Independentes de Deus. Então nós precisamos urgentemente, todos nós, lembrarmos de onde Deus nos tirou. Aqui em Colossenses
Convido a igreja a abrir Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, vou ler para nós, versículo 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então nós precisamos urgentemente sempre lembrarmos, Pai, da onde que Deus nos tirou. Então Deus, o preço que Deus pagou foi um preço de sangue, cara. Então nós precisamos aprender, sabe, trazer a nossa memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que alimenta a nossa vida com Deus. Nós precisamos eliminar das nossas vidas pensamentos que muitas vezes atrapalha, termos um coração mais sensível. Nós precisamos aprender a desenvolver, a ter prazer pela presença de Deus. Amém. A presença de Deus, ela deve ser prazerosa na nossa vida. Nós devemos andar durante o dia a dia, e a presença de Deus ser prazerosa, ao ponto de, se acontecer um pecado, Deus, a presença de Deus ela não pode ser restrita simplesmente a um devocional, porque a gente pode simplesmente estar cumprindo regras e não estar tendo um relacionamento com o Senhor das nossas almas, com o nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou o sangue, que pagou um preço de sangue. A gente pode simplesmente estar indo lá, lendo a Bíblia, às vezes orando, lendo uma lista de oração, né, e não estou tendo vida com Deus, mas durante o dia a dia, acabou a presença de Deus. Deus já não é mais prazeroso eu estar com Deus. Já, né, então, as situações adversas que acontecem, consegue ultrapassar essa coisa que eu tenho com Deus. E não pode, cara. A minha vida com Deus tem que ser prazerosa. Eu tenho que estar andando durante o dia a dia e tendo um relacionamento com esse Deus que pagou o preço de sangue, cara. E tem que ser prazeroso, cara. Por que não prazeroso? Porque para o pecado a gente desenvolve prazer. Porque quando nós vivíamos numa nação do pecado, mas tinha coisas que mexiam com a gente, cara. Quando falava, vamos fazer tal coisa, meu amigo, até mexia no nosso homem interior, né, muitas vezes, né, eu não sei se todos sabem, né, tem pessoas, né, quando fala, vamos usar droga, tal droga, nós vamos usar agora, né? Então, começa a dar dor de barriga nele, como mexe com ele. Então, eu fui usuário de droga. Então, às vezes, quando eu olhava para a cara de um amigo meu, e eu sabia já o que ele estava pensando, mas aquilo lá já começava a mexer comigo. Então, vamos fazer tal coisa, aquilo lá, eu não via a hora de fazer, cara, porque eu sabia que aquilo iria me causar muito prazer, muita adrenalina, cara. E por que com as coisas de Deus isso não pode acontecer? Por que isso não acontece? Então tem que acontecer, cara, o prazer de estar na presença de Deus. Eu tenho que desenvolver isso, para ter um foco na minha vida até o resto da minha vida, cara. Não só para alguns momentos. Eu tenho que estar muito ciente, eu sou de Cristo, eu vivo para Deus. Eu não sou mais do mundo, eu não tenho outra coisa para fazer, eu não tenho outro plano a não ser viver para Deus. Então, independente do que acontecer, de mais difícil que seja, não tem plano B, não tem outra saída, é só Cristo Jesus, cara, na minha vida. Eu preciso desenvolver isso na minha vida, a ter prazer para Deus, a ter um foco, a valorizar tudo que Deus é, tudo que Deus fez, tudo que Deus está fazendo na minha vida, cara. Eu preciso trazer isso na minha memória, cara. Quem Deus é para você, cara. O que Ele fez lá na cruz, o que Ele está fazendo hoje para você, cara. Então, muitas pessoas aqui, como eu, às vezes, se não estivesse na presença de Deus, e nós estamos num lugar, eu acredito, maravilhoso, cara, que prega a palavra, que ensina a palavra, que constantemente está falando de Deus, mas se eu não estivesse nesse meio, provavelmente nem vivo estava mais, cara. E você está aqui.
ouvindo tudo isso, né, sendo influenciado, sendo empurrado a viver para Deus, mas traga na sua memória, aprende a valorizar, cara, o que Deus fez, quem Deus é, cara. Deus é o Criador de todas as coisas, é o Todo-Poderoso, e Ele se volta só para você, para responder a sua oração, para cuidar de você. E muitas vezes, rapaz, damos pouco valor, porque, rapaz, não trazemos na nossa memória o que Deus é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo em nossas vidas. Pois o que Deus está construindo em nós, dentro de nós, é muito precioso. A palavra de Deus diz que Ele opera o querer e o efetuar. Então Ele está construindo algo muito precioso, mas só que nós temos o poder de atrapalhar tudo isso, cara. Não deixa isso acontecer. Faça o seu melhor. Tudo aquilo que vier à sua mão, faça o seu melhor. O amor, ele não é um sentimento. O amor, ele é uma decisão de fazer o melhor possível para Deus e para o seu próximo. Amém. Faz o melhor que você puder de todo o seu coração. Charles Spurgeon, certa vez ele falou: se Jesus é Deus e morreu por mim, não há nada impossível que eu não possa fazer. E esse homem, ele foi com todo vapor fazer a obra de Deus. Sejamos assim. Amém? Amém. Shalom para todos. Deus abençoe.